Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Simétrico. Eu sou o Bruder Torres. No vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre comunicação, sobre redes sociais, sobre o uso das redes sociais e da comunicação na vida das pessoas. Hoje temos alguém que eu admiro bastante, tem assim uma vida ativa nas redes sociais muito interessante. Eu gostaria que todos vocês conhecessem. Então temos aqui a Maia Pedro. Maia, seja bem-vindo ao nosso canal. Gostaria que te apresentasses quem é a Maia, o que é que faz, uma breve introdução de quem é a Maia para aqui para o canal. Muito obrigada pelo convite. Eu sou a Mayamba Pedro, mais conhecida como Maia Pedro nas redes sociais, propriamente no Facebook. Sou comunicadora, estudante do segundo ano do curso de Ciências da Informação, ministrada pela Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Agostinho Neto. Produtora de conteúdo, gestora de conteúdo e gestora de projetos. Então, a pergunta que sempre vem à vista é por que a comunicação, principalmente em Angola, o que é que te incentivou a seguir comunicação? Porquê, né? Conta-nos um pouco essa trajetória. Na verdade, eu sempre tive vários sonhos e a comunicação nunca foi o principal motivo ou o primeiro sonho para concluir ou realizar ao ingressar no ensino médio. Eu quis fazer arquitetura, mas chegou a fase da incerteza, de ficar naquela dúvida, qual curso seguir, por que razão seguir. Então eu fui consultar os meus professores, porque nada mais que ninguém, eles são os orientadores e sabem muito bem as minhas qualidades, vantagens, desvantagens dos cursos. Consultei o professor Manuel Casai, o professor Afonso Manuel e o professor Paulo, que foi professor de matemática. Eles analisaram as minhas qualidades, as minhas debilidades em algumas cadeiras, como matemática, educação laboral. Então, a única solução seria seguir comunicação social. Talvez na dúvida, história. Mas, como já era alguém, apesar de tímida, gostar de comunicar, porque nas brincadeiras em casa, com meu irmão e alguns primos, eu cresci numa família em que tive muitos primos e sempre fui a menor. Então, ficamos aí a brincar de entrevistas, reportagens. Então, juntando o útil ao agradável, eu segui comunicação. Mas a minha vertente era para jornalismo, porque eu sempre gostei dos jornalistas, jornalismo, comunicar com verdade, comunicar com clareza. No caso, eu sou apaixonada pela verdade. Então, na altura, a escola em que lecionava a comunicação social ou jornalismo foi o IMEL. Consultei, chegou a fase da inscrição, fiz a inscrição e felizmente fui selecionada para a comunicação social. E eu fazia muita confusão porque para mim era jornalismo, mas posteriormente descobri que o curso era comunicação social. Então foi aí que começou a minha jornada quanto comunicadora, estudante de comunicação social. Foi um processo porque aprendi a gostar de comunicação social, aprendi a gostar de jornalismo, tive excelentes professores que de alguma forma mostraram como funciona a comunicação em Angola, especificamente o jornalismo, mas de forma geral a comunicação. Tu chegaste aqui a falar algo sobre jornalismo, comunicação, essa confusão que havia. Existe uma diferença entre elas? Sim, Que é isso? Não existe uma percebo nada. diferença. A comunicação social é como se fosse a geral, a mãe. Porque na comunicação social nós encontramos relações públicas, marketing, publicidade, rádio, televisão, jornalismo, televisão, para entretenimento, informação. Já jornalismo, já que faz-se tanta confusão, o jornalismo acaba por ser o filho querido. Claramente que todos sabemos que as mães não têm filhos queridos, supostamente. Mas o jornalismo é como se fosse o filho mais velho, que acaba por ter esse todo o renome e as outras áreas acabam por ter assim, mais ou menos, pouca distinção. Então essa é a diferença. Mas na altura, quando eu entrei no e-mail,
era comunicação social e teve uma grande confusão porque, analisando as cadeiras, estavam muito voltadas para jornalismo. Então, ao terminar o curso, confirmamos que fizemos jornalismo, só que no documento é comunicação social. Mas, de alguma forma, a comunicação de forma geral, especificamente jornalismo. Olha, agora fica aqui uma curiosidade minha, né? De como é que tu começaste a perceber que o uso da comunicação podia te fazer essa maia que é hoje, né? Por exemplo, eu te conheci a partir de posts, e principalmente sobre efemérides. Não sei, tu gostas muito de Hoje é o Dia estar Mundial sempre de... Dia Mundial do X, então ficaste também conhecida pela IA do Facebook, né? Então, como é que tu conseguiste perceber que não? Eu estou até aqui uma educação formal de comunicação, mas ao mesmo tempo posso usar esse poder de comunicação para de alguma forma engajar nas redes sociais, produzir conteúdo nas redes sociais. Como é que isso se ligou? Foi na universidade? Foi no ensino médio? Foi na universidade? Foram as professores que te ensinaram isso? Como é que isso veio? Na verdade, do pouco que eu sei hoje, foram transmitidos pelos meus professores, e claramente eu, enquanto estudante e alguém que pretende trabalhar na área, criar a oportunidade e não esperar alguém chegar, trabalhe para isso. Começando a brincadeira, porque anteriormente, se eu não me engano, em 2019, eu partilhava muitas frases motivacionais, memes. E quando chegou a fase terrível, a pandemia 2020, ficamos em casa. Eu sempre fui alguém que tinha muita informação. Você sabe quando alguém muito informada precisa lançar, transmitir. Então me sentia muito sobrecarregada. Por essa razão comecei a partilhar de forma aleatória. Eu fiquei muito conhecida como factos aleatórios. Selecionava informações, cultura geral, sobre algum país, curiosidades, animais, ciência, biologia, e selecionava e publicava. Só que nesta de publicar eu não sabia que impactava outras pessoas. Porque de alguma forma eu comecei a despertar em outras pessoas o interesse pela pesquisa, por saber por que razão isto existe. No caso, a curiosidade. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. Naturalmente, eu afirmo que a curiosidade é a minha melhor qualidade. Então, começou aí. Qualidades inteligentes, diga-se de passagem. Alguém que aprende muito é sempre curioso. Sim. Eu nunca fui de me apegar em quem é muito... A curiosidade matou o gato. Para mim é uma invenção para impedir que as pessoas descubram, pesquisem e saibam a verdade. Então, começou aí. Posteriormente, eu achei melhor adotar as efemérides e eu já partilhei o motivo disto. Apesar de eu já ter, ou já sabia algumas efemérides, eu tive a cadeira de introdução ao direito lecionada pela professora Eva, uma grande professora, uma professora diferente, uma professora que tinha a sua forma de educar. E na altura, quando ela chegou com imposições, ela chegou, olha, a partir de hoje, cada um de vocês terá que saber que no dia que teremos a aula, por exemplo, segunda-feira, por exemplo, dia 5 de outubro, vocês devem saber quais são as datas comemorativas deste dia. Saber essas datas e, além disso, fazer os resumos das aulas. E, sinceramente, eu nunca tive o hábito de resumir as aulas. Era o caso de absorver o conteúdo, depois analisar se há uma dúvida ou não, chegar a casa, reler e para mim terminou. Então, eu me lembro que quando chegou segunda-feira, ela perguntou. Ela perguntou, número 5, ela chegou e citou, número 5, levanta, qual é o dia de hoje? Ah, não sei. Falta vermelha. Número 12, qual é o dia de hoje? Não sabia, falta vermelha. E assim, significa que na imposição das faltas vermelhas, nós acabamos por adotar este hábito. Eu afirmo adotar, porque eu não sei se algum colega meu também adotou, mas eu adotei. E foi daí que começou essa de pesquisar, de conhecer. E de alguma forma comecei a criar os meus calendários. Eu não posso afirmar que, por exemplo, para o dia 12 de outubro eu sei a data. Eu preciso consultar o meu calendário para assim conhecer. Mas eu sei que
O dia de hoje, dia 4 de outubro, é o Dia dos Animais. Olha. Então, de alguma forma, começou assim. Depois eu comecei a intercalar, criar agendas, os horários. Só que também chega uma fase que você fica muito limitada. Parece que é uma página muito informativa. Eu gosto sim de informar, mas eu gosto de entretenimento. Então comecei a criar, vamos lá, vou informar através dos memes. Eu não sou memeira, mas eu comecei a adotar desta forma. E daí é que surgiu a Maia Pedro, porque na altura o meu nome não era Maia. Maia Pedro, assim como é, Qual porque era o nome? Maia Pedro. Depois comecei a alterar os nomes, mas definitivamente ficou Maia Pedro, porque eu comecei a notar que o meu nome começou a ganhar assim alguma relevância, então não adianta trocar de nomes e depois causar confusão. Então ficou Maia Pedro. É muito interessante ver como é que algo que surgiu da universidade, Do de ensino uma médio, professora, né? sim. Aquela imposição dura, mas depois criou esse hábito que hoje. E nesse período tem assim, alguma data que é muito curiosa para ti? Que tu achaste que é a mais assim exótica ou diferente de tudo aquilo que tu já achaste? Existem muitas datas, mas para mim a data que eu acho ainda muito estranha e o motivo é o Dia Mundial do Sexo. Surgiu de uma forma e é um pouco estranho. De uma posição sexual 6-9 e o motivo é praticamente para promover ou de alguma forma fazer com que as pessoas utilizem os preservativos. Ok. E isso é trabalho dos brasileiros, porque surgiu no Brasil. Então nós conseguimos perceber mais ou menos o motivo de ter surgido. Mas existem outras datas. Por exemplo, eu sou do dia 9 de dezembro e é o Dia Internacional contra a Corrupção. Então quer dizer que eu não preciso abraçar a corrupção ou ser corrupta. Eu preciso fazer jus à minha data comemorativa, ao meu aniversário e a essa efeméride. Então, quem já na luta de combate à corrupção, convide a Maia para fazer parte Yeah, vou fazer parte. Agora, como é que tu organizas, digamos, a tua, a forma como tu publicas os conteúdos? Tu tens uma agenda que vais publicar, não, hoje vou publicar o conteúdo X, já preparei, ou amanhã, como é que tu fazes? Ou é simplesmente acordas e hoje vai ser isso? Não, como é que funciona? Sinceramente, depende muito do meu humor e da minha disposição. Por exemplo, segunda-feira é o dia que eu fico muito estressada. É o dia que eu evito ficar muito sobrecarregada. Por ser o primeiro dia da semana laboral, parece que quando você entra nas redes sociais, você encontra muitas mensagens, parece que as pessoas querem irritar a sua pessoa, algo parecido. Então, eu prefiro sempre criar uma publicação para aconchegar os outros. Por exemplo, desejar uma ótima semana laboral, uma efeméride ou partilhar algum texto aleatório que eu achar necessário. Mas eu tenho sim um cronograma e que muitas vezes eu não cumpro, porque eu não fico muito ativa nas redes sociais. Mas quanto às efemérides, sim, eu tento ao máximo publicar. E aquelas que eu acho que já foram publicadas, eu não quero voltar a publicar, eu simplesmente partilho a memória. Mas para efemérides, também eu comecei a criar conteúdos para oratória, porque eu comecei a notar que muitos angolanos, eu afirmo angolanos, moçambicanos, porque também sou seguida por alguns moçambicanos, têm tanto interesse em oratória, melhorar a forma de falar, a clareza. Então, eu comecei também a identificar que muitos oradores, ou alguns, têm uma forma mecanizada de falar. E eu não gosto de pessoas que falam como máquinas, porque eu já falo como uma máquina, um robô. Entretanto, muitos acabam por adotar como se fossem jornalistas, enquanto que oratória não é uma exclusividade para jornalistas. Apesar de que muitas vezes os jornalistas falam bem, com clareza, aquela voz, aquela dicção do Ernesto Bartolomeu, tudo isso. Então, eu comecei a entrar para este mundo de comunicação, especificamente para oratória, partilhar exercícios ou partilhar perfis que falam sobre isso.
profissionais. Existem alguns momentos eu partilho textos como se estivesse irritada ou indignada. Por exemplo, ontem eu partilhei um texto sobre o facto de muitas vezes nós criticarmos certos conteúdos e ao mesmo tempo irmos lá reagir, comentar e fomentar, de alguma forma promover essa Essa pessoa. pessoa, exatamente. Eu vi a Então, publicação. depende muito do meu humor, algumas vezes de forma aleatória e outras vezes de forma programada. Porque, além disso, eu sou produtora de conteúdo de uma página que está voltada para audiovisual. Eu sou a produtora, um dos rostos, abordo alguns temas, então é necessário criar um cronograma. Também é ser organizada, evitar alterações e, de alguma forma, também ser clara quanto à mensagem que você quer passar. Yeah. Agora, entrando assim um pouquinho naquilo que é a comunicação e as redes sociais, o que é que tu dirias, ou quais são as qualidades ou as capacidades que alguém deve ter para não necessariamente ser a próxima Maia Pedro ou estar próxima a Maia, mas comunicar com clareza, chegar ao público que deseja, usar as redes sociais para, quem sabe, promover até nós, né, que temos publicamos conteúdo e tudo mais. Quais são as qualidades que um comunicador deve ter para usar bem, não só nas redes sociais, mas acima de tudo nas redes sociais, que é principalmente o foco? Dominar a língua. Dominar a língua. A língua é muito importante, porque é através da língua que você vai chegar aos outros. Quando você escreve mal, fala mal, é muito complicado. Por exemplo, eu, que consigo notar alguns deslizes, por mais que você tenha um bom conteúdo, eu não vou seguir. Porque, por exemplo, eu posso ter debilidades. Eu sou uma pessoa que tem debilidades em língua portuguesa também. Não posso afirmar que sou perfeita. Mas por ter algumas debilidades, eu preciso que alguém que não tem essas debilidades. Preciso de um espelho. Então, não adianta eu seguir alguém que tem os mesmos erros que eu, para assim não continuar, sim, não, melhorar e tudo isso. Dominar a língua, falar com clareza, conhecer o seu público. Conhecer o público é muito importante. Eu sei que o meu público é jovem. Além disso, no Facebook já facilita porque existe a parte das idades. Eu tenho, por exemplo, a pessoa mais velha do meu Facebook é o meu tio, que tem 70 e alguma coisa. Então, eu tenho cuidado com o que eu vou partilhar, porque eu também tenho adolescentes, menores de idade. Conhecer o público, falar com clareza, dominar o conteúdo. É muito chato você partilhar um conteúdo que você acha que domina e alguém dar assim algumas chapadas através da escrita nos comentários e ter aquele bate-boca. E uma coisa que as pessoas devem evitar é ter bate-bocas nas redes sociais. É uma coisa que deve-se evitar porque eu noto que o Facebook existem pessoas que gostam muito de tretas, gostam muito de comentários negativos. Por exemplo, eu não gosto muito de comentários negativos. Eu posso sim, claramente, eu tenho os meus erros, tenho os meus defeitos, mas eu nunca vou admitir que alguém venha à minha publicação e fazer um comentário tão negativo ou depreciativo sobre uma pessoa ou sobre alguém. Okay. Por exemplo, existem algumas pessoas que fazem memes, têm uma linguagem muito pesada. Uma linguagem muito... É ao mesmo tempo engraçada, mas é muito ofensiva. Pesada, né? Eu não gosto muito de palavras ofensivas. Então, é muito importante que para quem quer ser comunicador nas redes sociais, saiba o seu conteúdo público, falar com clareza, escrever bem, evitar comentários depreciativos, evitar esse bate-boca e, acima de tudo, humildade. Eu não falo humildade no sentido de castigar ou ficar atrás de alguém, mas é ao mesmo tempo reconhecer os erros. Por exemplo, eu já partilhei, acredito que uma informação que estava distorcida. Okay. E alguém vem, olá Maia, você partilhou essa informação e para alguém que... Não, foi o caso de uma digital influencer que foi convidada para a abertura acho que de uma empresa, algo parecido. E a forma como ela estava vestida não foi de acordo ao evento ou à imagem que aparecia, porque estava lá Tatiana
Eu estava muito bem vestida, fato social e tudo isso. E os outros também. Só que a imagem também comunica. O contexto também. Também. E na imagem parecia que ela era a única que não estava bem vestida. Afinal, a tal empresa ou lugar que foi inaugurada não era assim algo muito formal. Ok. Então significa, no caso, não era propriamente ela, mas os outros que se Sim. calhar estavam Então eu muito cometi o formais erro demais. de não ter procurado outras fotografias Ok. para assim fazer um comentário sobre a Tatiana e sobre ela. Então, é uma forma também do contexto, o contexto nas redes sociais. O nosso problema é, por exemplo, ver um vídeo, assistir a um vídeo e depois ter uma opinião e não procurar o outro vídeo inteiro. Isso acontece muito, esses recortes de podcast. Uhum. Você viu um vídeo, o fulano fez isso, também vou lá comentar. Uhum. Enquanto que na realidade não era isso. Yeah. Então é importante para alguém que quer ser comunicador passar a informação como deve ser, informar com clareza, porque a forma como nós comunicamos é muito importante. E além disso, a nossa opinião, quando nós temos assim um número considerável de seguidores, parece que os seguidores acham que nós somos deuses, um espelho. Então é importante informar com clareza, evitar mesmo passar desinformação. Por exemplo, algumas publicações que aparecem eu evito partilhar. Primeiro procuro Uhum. saber se é verdade Se ou é verdade ou não e não. depois partilho. Tem um pouco a ver com aquilo que tu disseste no início, né? Estás muito preocupada com a verdade, com aquilo que Hum. para ti acaba sendo mais importante a verdade do que propriamente o engajamento em si, que é algo muito importante. Dentro dessa senda, o que é que tu achas da forma de comunicação hoje nas redes sociais? Tu estás muito envolvida nas redes sociais. Como é que tu vês os portais e tudo mais? Foi algo que estávamos a conversar até antes, né, da gravação, que é pelo menos uma experiência minha. Eu vejo que tem muitos portais que não deviam ser portais de comunicação. Parece que é mais uma página que alguém decide, que alguém acordou e disse, não, vou escrever o que bem me entender e vou passar. Como é que achas que há muito boa qualidade de informação, de comunicação nas redes sociais, das principais páginas, e não só, não. E como é que podemos, de alguma forma, alterar esse quadro? Eu afirmaria 50 sobre 50, Uhum. porque existem péssimos portais e ao mesmo tempo bons. Nós passamos por uma fase que para mim foi um terror, que foram os 3 dias de manifestações dos taxistas, Uhum. dias péssimos. E antes disso, eu já estava a prever algumas coisas. E uma coisa muito importante, nós conseguimos notar que a informação tem um poder tanto negativo quanto positivo. E É. quem passa essa informação? Uhum. Nós constatamos que os taxistas, a sua página do Facebook, acho que foi invadida e partilharam muita desinformação e alguns pegaram, começaram a partilhar sem antes verificar se era realmente o gestor dos taxistas ou responsável pela página que estava a partilhar, ou um hacker, alguém que decidiu invadir. E nós vimos o que gerou. Algumas páginas que têm mais de 900 seguidores ou 1 milhão partilharam. Até uma televisão partilhou e não eliminou quando a mesma página foi recuperada, porque foi hackeada e posteriormente recuperada. Até fizeram lives para esclarecer, mas a mesma página não partilhou. E nós vimos o número de reações e aquilo que gerou. Por exemplo, a minha mãe, por ser alguém que, apesar de acreditar em informações das redes sociais, ela acreditou na televisão. E além disso, não estava a achar muito relevante, porque nunca vimos assim Algo de do gênero. perto Yeah. essa manifestação, a paralisação dos táxis. E, infelizmente, ela voltou para casa como, eu posso afirmar, uma maluca. Uma maluca porque ela saiu bem vestida, foi para trabalhar, mas voltou sem a pasta, mais ou menos descalça. Péssimo! Uhum. E ela começou a relatar o que ela viu e nós que estamos em casa, praticamente não vi grande coisa, porque eu só ouvia tiroteios e eu fiquei muito preocupada, porque eu sei que vários pais, vários chefes de família, tanto jovens, foram para as ruas procurar algo para comer ou trabalhar ou cumprir Yeah. aquilo que foi estabelecido no início.
Então, nós conseguimos notar que certos portais pecam muito quanto à transmissão de informação, Informação. transmitindo informação com clareza. Eu afirmo sempre que quando você acha que essa informação foi manipulada, evite partilhar. E o grande problema dos nossos portais é como você disse, parece que alguém acordou e disse, eu vou criar uma página. Yeah. É isso que acontece. Nós vemos aí portal do fulano, portal do cicrano. Mas se você perguntar e analisar as informações, parece que é um portal sim, porque ele acordou, achou melhor, eu também vou querer criar uma página e cria. Uhum. Eu não sei como é que conseguem um número de seguidores com muitos seguidores, parece que compram ou como angolanos ou alguns gostam de polêmica, e se nós notarmos, muitas páginas ou portais acabam por partilhar vidas de famosos. Uhum. Existem casos, por exemplo, Dari, muito de casos, essas jovens que são vazadas, que têm vídeos vazados, Uhum. eles condenam, mas ao mesmo tempo partilham. A fulana fez um vídeo sobre isso, está vivendo normalmente como se nada tivesse acontecido. Sim, é o passado. Então, você não Exato. adianta estar aí a relembrar como se fosse um museu. Então, é isso. 50/50. Eu também não posso chegar aqui e afirmar que vários portais não informam com clareza, mas que muitas vezes os portais que têm vários seguidores acabam por abafar esses mesmos portais. E além Uhum. disso, nós chegamos na fase da tecnologia, propriamente quanto à inteligência artificial. Yeah. Essa manipulação, quando eu vou ao Insta, eu vejo um criador de conteúdo brasileiro, ele partilha muito sobre vídeos de inteligência artificial, o mundo da IA. E o estudo que eu vejo ele a relatar, a mostrar como manipular uma imagem, eu fico assustada. Assustador. Porque se isso cai nas mãos de alguém que não tem uma boa conduta, é uma pessoa má, maldosa, o que é que vem aí? Coisas negativas. Até que teve uma novela brasileira que mais ou menos relatou isso, de uma jovem ou de uma adolescente que conheceu alguém, uma amiga nas redes sociais, afinal era um homem que utilizava uma inteligência artificial para aliciar meninas, ou Meninas. aquela de Ok. conquistar, ou de querer uma amizade, e ela foi uma das vítimas. A sorte é que num dos episódios, acho que ela quis fazer um vídeo chamada com a amiga, no caso que era um homem que utilizava a IA, e aparecia uma mulher com cabelo de mulher, tudo isso. O mesmo homem que estava aí a utilizar a IA pediu para que ela se despisse, mostrasse os peitos. Ela, ao fazer isso, a mãe entra, ou a mãe ou o pai, ou a tia ou a avó, e viu aquilo. E para nós, os visualizadores, conseguimos identificar que sim, era um homem que utilizava, mas depois foram descobrir que era esse homem que fazia isso, e de alguma forma eu consigo perceber que a inteligência artificial, se for muito bem utilizada, será útil para a humanidade, para a sociedade, mas Mal utilizado. aí teremos as Tem consequências. muitos perigos. São, como quase todas as coisas que nós temos no mundo, né? Tem os seus lados bons e os lados maus dessas coisas. E acho que a inteligência artificial é uma dessas coisas, né? Hoje em dia até eu fico no Insta e tem coisas, por exemplo, que eu vejo muito de futebol, do Cristiano Ronaldo a falar e Afinal, não era não ele. é, né? Eu também vejo muito de políticos e tudo mais. É engraçado, mas ao mesmo tempo tem um poder muito grande de destruição. Porque, por exemplo, eu vejo isso bastante, algumas vezes com a minha mãe, que não tem, por exemplo, o mesmo traquejo do que, por exemplo, eu, que já cresci com tecnologia e tudo mais. Ela, às vezes, é o meu, se tenho que confirmar, eu sou o que confirma a informação dela, tá vendo? Eu fico a falar, não, vai para esse sítio, vai para aquele. Porque, infelizmente, a internet tem esses dois lados. Mas agora, saindo um pouco da comunicação, quais são os outros lados da Maia? O que é que gosta de fazer fora da comunicação? Se for para recuar aos meus sonhos, eu sempre gostei de desenhar vestidos, ser designer de moda. Se eu falhasse em arquitetura, comunicação, história, seria chefe de cozinha ou designer de Design. moda. Porque ao longo do meu crescimento, eu comecei a perder alguns hábitos, como desenhar. Eu já não pego no lápis, no papel para desenhar.
Mas quanto à cozinha, sim, cozinho. Sou responsável da cozinha em casa e felizmente eu consegui convencer os meus familiares. A minha família é composta por mais velhos e eu sou mucongo, então para nós os bacongo, uma mulher deve cozinhar. E é importante cozinhar. E seria um erro se eu não soubesse Não sabes cozinhar. escolher. Então, por crescer na casa da minha avó, com muitas mulheres, porque a minha avó teve 9 filhos, um único rapaz, e seguido por 9 mulheres, não, 8 mulheres no caso. Então, eu cresci numa família em que a comida é algo muito importante e saber cozinhar é muito importante. Então, cozinhar, desenhar, de alguma forma também ficar aí no computador a pesquisar, é um hábito que eu tenho desde criança. Principalmente assistir a vídeos no YouTube, documentários. Infelizmente, eu acabei por perder esse hábito, porque quando você acaba por ficar muito nos vídeos curtos, TikTok, Yeah. Fica mais difícil sim, depois, fica né? muito difícil adotar ou voltar a ter o mesmo hábito. Mas ainda continuo a assistir a vídeos no YouTube e outras coisas. Mas cozinhar é algo, é o primeiro hábito, no caso. É assim uma curiosidade minha. Qual o prato que mais gostas de cozinhar? O prato que eu mais gosto. Eu, não, para mim são os pratos da terra. Não, acho um só. A Se fungua. fosse. Yeah, ok, ok, yeah. Porque Yeah. para mim a fungua, por ser. Eu aprendi a valorizar a comida. Por Uhum. exemplo, a minha avó, quando vai à praça, quando ela volta, eu sei que eu farei a lavagem da fungua. Uhum. Então, a fumba para mim é sim o primeiro prato. E é um prato é complicado e ao mesmo tempo é fácil de fazer. Para quem domina, tem a forma de organizar os alimentos, sim, é fácil. Ok, muito, muito interessante. Nós aqui no canal temos sempre por hábito falar sobre livros, né? É um hábito nosso e perguntamos sempre aos convidados se tem hábito de leitura, gosta de ler, é algo que está no seu dia, não tanto, digamos, também livros voltados à comunicação, mas não está a dizer muito tanto aquela parte mais didática, mais profissional, mas digamos a leitura mais como uma prática de desenvolvimento da própria pessoa. Tu tens esse gosto, como é que é essa parte na tua vida? Sim, eu tenho um hábito de leitura. Por ser alguém que cresceu numa casa em que eu não podia brincar na rua, então os meios ou ficar aí assistir aos desenhos animados, que eu amo muito, Uhum. ler livros, porque eu depois comecei a frequentar a biblioteca da nossa escola, eu estou numa escola católica, então você consegue perceber uma certa obrigação quanto à leitura. Eu afirmo isso porque eu tive educação religiosa, ou no caso religião, então nós tínhamos alguns livros, alguns manuais, e de alguma forma, às sextas-feiras, eu comecei a frequentar a biblioteca da nossa escola. E sim, eu tenho hábito de leitura, atualmente leio alguns livros angolanos, internacionais, brasileiros, e sim, de alguma forma também tento explorar outros gêneros literários. Uhum. E claramente, que por ser alguém que está a estudar a ciência da informação, a leitura acaba por ser obrigatória. E por ser estudante da universidade também é obrigatório ler. Então, de alguma forma, a leitura constante, sim, é importante. Antes de passar para uma outra, que é sempre o que nós pedimos, mas eu fiquei aqui com uma coisa, mas é para tu responderes assim breve, se puderes, que é importante hoje em Angola fazer uma licenciatura em comunicação para ser um bom comunicador é assim um ponto muito importante, como, por exemplo, outras áreas, ou é algo que a pessoa pode ser assim de forma autodidata e que é que achas? Vai dizer mesmo comunicação, mas fazer bem comunicação. Não é tanto aquela coisa de, imaginemos, eu escrevo textos no Facebook, mas eu não sou um comunicador, né? Pá, sou alguém que escreve de forma aleatória. É necessário para comunicar, é necessário fazer faculdade de Angola. E vale a pena fazer faculdade de Angola? Felizmente, sim, eu nunca vou afirmar que não é necessário.
Mas Uhum. eu vou trazer um ponto muito importante, por exemplo, por ter feito comunicação social no ensino médio, para mim, se for mesmo para seguir, seria obrigatório fazer no ensino superior. Mas eu arrisquei numa outra área, até porque o curso que eu estou a fazer tem como objeto de estudo informação, que ao mesmo tempo também é o objeto de estudo de comunicação. Para alguém que quer ser comunicador, vai depender muito ser comunicador de forma como freelancer ou numa empresa. Uhum. Por exemplo, existem vários jornalistas que não têm formação em jornalismo, mas Sim. fizeram um curso no Cefojor ou num outro centro, foram aprendendo de forma didática ou algo parecido. Para mim, depende muito daquilo que você realmente quer. Ok. Se você quer uma validação, uma acreditação que não, eu sou comunicador por ter feito comunicação, licenciatura ou ensino médio, faça. Se você quiser ser comunicador, sim, pode fazer de forma espontânea, didática, aprender, lendo livros, ver vídeos e por aí. Porque eu sou comunicadora, porque eu comunico, e além disso, por trabalhar com comunicação e por ter feito Exatamente. também comunicação social. Uhum. Então é mais ou menos isso. E sim, em Angola vale fazer a licenciatura. Claramente que vai depender muito dos objetivos que você vai traçar antes de ingressar. Por exemplo, antes de eu ter ingressado, eu já tinha feito uma lista de objetivos, porque para mim não adianta entrar cru na universidade. Uma coisa é você ouvir de terceiros que não, por exemplo, eu estou na UAN e eu ouço muita coisa negativa. Não, aí você vai pagar com a alma, é muito Uhum. estresse. E por estar na UAN, eu consigo perceber que muitas vezes o problema não é propriamente a Na universidade, universidade, e yeah. sim as pessoas que estão na universidade. Yeah. Também é o facto de ou você trabalha e estuda, ou você acha melhor estudar e posteriormente trabalhar. Mas para alguém que quer arriscar a vida, faça as duas coisas. Então é importante definir os objetivos. Para quem pretende entrar na universidade, defina os objetivos e escolha bem o curso. Por Yeah. Isso é exemplo, verdade. há um fator muito interessante e ao mesmo tempo problemático em Angola, é que muitas vezes nós ouvimos que em Angola não é você que escolhe o curso, é o curso que te escolhe. Então é importante saber escolher o curso. Felizmente, eu sempre tive apoio dos meus pais, nunca foram de obrigar. Por exemplo, se fosse para obrigar, assim um curso seria saúde ou engenharia, por ser uma Uhum. família composta por vários profissionais de saúde e De engenharia. engenharia. Entretanto, por ser alguém que não tem mesmo paciência ou tanto amor próximo para os outros, para evitar problemas, então fazer um curso que eu acho importante, Uhum. comunicação. Então é Uhum. importante escolher o curso, também uma forma de evitar estresse e você mesmo aprender com os teus erros, porque se você escolher o teu curso e tiver erros, a culpa será tua, não será dos teus pais Yeah. ou de uma outra pessoa. Yeah, isso é verdade. E eu também, como o aniano, né? Sei bem aquilo que tu disseste. As pessoas falam muito mal da One, as pessoas inventam muita coisa sobre a One. Existe um problema e que é real, é que a maior parte dos estudantes angolanos está abaixo da média, isso é um problema real. E até isso não se mudar, vai continuar a se falar mal das instituições, né? Quando muitas vezes nós não dedicamos nem sequer 2 horas, 3 horas de estudo por semana, estamos a falar por semana, às vezes nem é por dia, né? Então, como é que vamos esperar que vamos ter boas notas ou vamos ter um resultado excelente? Está aqui, nós todos, por exemplo, quase todos da Simétrica, com exceção do Brian, somos todos da One, e eu não conheço alguém que faz recurso. Pelo menos no meu ciclo, não conheço ninguém que faz recurso. Então, isso é muito uma questão de, como eu disse, escolher bem, dedicar, porque algo que eu vejo sempre em pessoas muito boas, e nós tentamos sempre fazer o máximo de trazer pessoas muito boas no canal, é sempre essa coisa. Quem realmente é bom, procura ser excelente. Em tudo que vai fazer, não importa se vai, sei lá, cozer uma roupa, mas vai ser o melhor cozedor possível daquela roupa. E acho que isso é algo muito importante que nós tentamos sempre trazer aqui. Pessoas como a Maia vão. E acho que acho que é algo que está em pessoas que são boas naquilo que fazem. Que é essa
é se olhar sempre para aquilo que é bom, verdadeiro e correto, né? Olha, já estamos a chegar no fim. Nós temos sempre duas coisas finais. Primeiro, sugestão de 3 livros que te marcaram, que tu gostas, que gostaria que as pessoas lessem. 3 livros da primeira. A seleção dos livros é muito complicada, porque quando você lê vários livros, por exemplo, eu não tenho livros favoritos. Uhum. Eu leio, vou tentar adotar aquilo que aprendo nos livros de forma crítica, porque claramente nem todos os livros o conteúdo é para aplicar na vida real, porque uma coisa é o autor talvez sentou, pensou em algo e escreveu, é algo do seu imaginário e passou para o livro, e uma coisa eu, enquanto leitora, tentar ler e depois aplicar. Mas há um livro que eu gosto muito e para mim é o reflexo do dia de hoje. Eu não sei se o autor, talvez quando escreveu, imaginou nisto, é sobre o mestre da moda e o autor, o Ayangashito. O mestre da moda é um personagem que eu não consigo ler o mestre da moda sem pensar no dia de hoje. As pessoas que quando conhecem uma palavra nova tentam aplicar de forma errada e depois traz muitos problemas. Então, este é o livro que eu deixo. Para quem pretende fazer comunicação, existe um livro muito interessante que é o Manual de Persuasão, que foi escrito por um dos ex-profissionais ou pessoas que trabalharam no FBI. Então é muito importante. São 2 livros que eu não me canso de ler. Eu leio muito. E há um livro também do grande jornalista, do Garcia. Acho que você conhece sim, porque ele escreveu 100 Anos de Solidão. É um livro com um tema... o título é muito polêmico. Pode falar. Posso? Sim. As memórias... Fala, se for muito inconveniente, vamos dar um... Não, deixo isso, mas procurem por memórias. Vão encontrar na capa ele de costas com trajado de branco. Então leiam. É um livro para mim muito interessante, porque de alguma forma, ao ler, você imagina o cenário, ele velho, a menina, a senhora lá do local. É uma coisa muito interessante. Por ter sido jornalista, também eu comecei a gostar dos seus livros. As crônicas dele são formidáveis. Então, são esses 3 livros que eu deixo para alguém que quer um personagem e olhar para ler esse personagem, começar a pensar no dia de hoje. O manual de persuasão, hoje em dia, as pessoas são persuadidas e não sabem que são persuadidas. Então é importante ler esses 2 livros. São livros interessantes e para aspirantes à leitura são bons. Ok. Boas. Não esqueçam de subscrever o canal, deixar o like, partilhar com os amigos. E a última pergunta clássica do nosso canal é: se hoje fosse o teu último dia de vida, quais seriam as suas últimas palavras? Vivam hoje. Eu acredito que muitas vezes nós pensamos muito no futuro. Enquanto estamos no presente, é muito importante aproveitar o presente. Por exemplo, eu perdi uma amiga de forma trágica e até o dia de hoje, sei lá, quando eu lembro nela, muita gente não valoriza aquele momento com ela, a rirmos, a conversar. Então, essa falta que eu sinto e que talvez no momento eu achei que era só um hábito, uma conversa, sinto falta disso. Então é importante viver o hoje. Parece que hoje em dia as pessoas estão muito imediatistas. Estão a pensar muito no amanhã. Claramente que o amanhã é importante, mas o viver o hoje também é importante. Por exemplo, hoje eu estou a viver o agora. Estar no canal, a falar com vocês, a estar aqui, a apresentar algumas visões ou as minhas opiniões sobre comunicação. E eu estou a viver o agora. Claramente que isso será inapagável, até porque eu tenho uma boa memória, mas é sobreviver o hoje. Não tentar pensar muito no futuro, enquanto que o hoje você ainda nem passou e não resolveu os problemas. Então é viver o hoje e o agora. Olha, obrigado. Obrigado, Maia, por ter aceitado o nosso convite aqui para o canal.
Fico muito feliz por te ter. É a primeira vez que eu também te vejo. E gosto muito do teu conteúdo. E foi muito bom te ter aqui. Acho que foi uma boa conversa para aqui para o canal, para todos. Então, não esqueçam de subscrever o canal, deixar o like, partilhar com os amigos. Eu sou o Bruder Torres e esse é o Simétrico Talks.